os obstáculos de Deus. Eu poderia até chamá-los assim, porque se Deus permite que eles venham, por que não chamá-los também de obstáculos de Deus? Ainda que sejam apenas da sua vontade permissiva. Eu gostaria de ler com vocês aqui Mateus capítulo 15, versículos 21 em diante. Diz assim o texto: Saindo dali Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Então por que Jesus partiu dali, indo para a região de Tiro e Sidom? Veja bem, Jesus estava na Galileia e ele sempre entrava em confronto com os fariseus, com os saduceus, quando aqueles vinham de Jerusalém do templo. Também quando Jesus ia a Jerusalém, ele tinha conflito com esses homens. E Jesus foi justamente para uma região pagã. O deus Baal era muito adorado ali na região dos fenícios, no atual Líbano. Então Jesus foi para aquela região. E a gente pergunta por quê? Porque ele saiu do conforto espiritual e religioso da Galileia, onde estavam seus pares, para levar os discípulos para um lugar assim tão hostil à religião judaica, tão oposto àquilo que todos tinham como norma de conduta, imoralidade e espiritualidade. E enquanto ele foi para aquela região, eis que uma mulher cananeia que vinha daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. No Antigo Testamento, todos os que moravam em Canaã eram chamados de cananeus. E por serem inimigos dos hebreus, acabaram se tornando, com o passar do tempo, símbolo máximo de hostes do mal que atacam o povo de Deus, as verdades de Deus. Nos tempos do Novo Testamento, já não se usava mais a nomenclatura cananita. O correto seria aquela que aparece no título do Evangelho de Marcos, Ciro Fenício. Mas Mateus chama aquela mulher de cananeia. Talvez para mostrar que ela era o emblema de tudo o que um judeu religioso detestava, tudo o que um judeu religioso afastaria de si. Pois bem, aquela mulher tinha uma barreira, na verdade várias barreiras. Vamos ver quais eram as primeiras barreiras que ela enfrentou? Eu acho que a primeira barreira que ela enfrentou foi o motivo pelo qual ela foi até Jesus. Porque a Bíblia diz, ela clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa era a primeira barreira, ter uma filha endemoniada. A mulher estava sozinha. Aqui eu já aprendo duas coisas do texto. Certamente ela não tinha marido, talvez o marido houvesse morrido ou houvesse abandonado aquela mulher. Ela não tinha marido, porque na cultura do Antigo Oriente Médio, numa situação dessa, era para o marido, o chefe da casa, ir buscar Jesus. Eu sei que você pode achar isso um tanto patriarcal demais, machista demais, até misógino, mas lembre-se que essa era a cultura da época. O homem era o chefe da família, o pater familias, como diziam os romanos. Então era para o homem vir. A ausência do homem no texto e o fato de dizer uma mulher, assim sem identificar o nome dela, dá a entender que era uma mulher viúva ou abandonada, uma mulher sem marido. E ela veio clamando. Aí o verso 23 diz: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Olha o quarto obstáculo. O silêncio de Jesus. Primeiro obstáculo, a própria filha endemoniada, não tinha com quem deixar. Segundo, ela ser mulher. Terceiro, ser cananeia. Quarto, o silêncio de Jesus. Imagine se você vai pedir ajuda para um homem que você acredita ser um representante de Deus e ele simplesmente lhe dá as costas, não responde à sua demanda. Esse é um grande obstáculo para muitas pessoas que estão nesse momento, que estão assistindo esse vídeo, quando elas oram a Deus, mas aparentemente parece que o céu fechou para balanço, parece que não tem ninguém lá em cima se importando com você. Você fala e parece que a sua oração fica ecoando no teto e voltando. Por que Deus parece tantas vezes silencioso? Aí o verso 22 continua dizendo: Então os discípulos de Jesus, aproximando-se, disseram: Senhor, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Quinto obstáculo. Pasmem, ironia das ironias. O quinto obstáculo eram os próprios discípulos de Jesus. Imagine, você tem uma filha endemoniada, você é mulher numa cultura patriarcal, você é cananita ou cananeia no meio de judeus que te odeiam, você enfrenta o silêncio daquele que você pensava que ia te dar o amor, e você ainda enfrenta
preconceito dos próprios discípulos deles. Ela veio clamando, ela não parou de clamar. Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou. Percebeu a resposta que ela deu? Ela adorou a Jesus. Olha que interessante. Ela veio e o adorou dizendo: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Não é correto tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Gente, se o silêncio de Jesus já havia doído, se a rejeição dos apóstolos já havia doído ainda mais, a resposta de Jesus foi pior do que o silêncio. Ele a comparou a cachorro. Mas calma, não fiquem chateados com Jesus ou assustados. Sabe por que Jesus fez aquela atitude? Não por causa dela, por causa dos apóstolos. Jesus queria dar uma lição para eles de aceitação e verdadeira integração social. Por isso Jesus os tirou da sua zona de conforto. Jesus foi com eles para um lugar pagão, um lugar onde, por conta própria, eles jamais pisariam. E aqui Jesus conseguiu reconhecer fé genuína numa mulher cananeia. Então você tem que ter a singeleza, eu diria, de Jesus, de não negociar a verdade. A salvação vem dos judeus, ele falou para a mulher samaritana. Vai e não peques mais, ele falou para a mulher adúltera. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele declarou para os discípulos. Mas mesmo em conjunto com isso, sem nenhuma contradição, ele reconhecia: tenho ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las, e haverá um dia em que será um só rebanho e um só pastor. Mas enquanto esse dia não vem, haverá um só pastor, mas os rebanhos ainda poderão ser muitos. Tá bem? Hoje eu sei que nós vivemos numa confusão religiosa, cada um dizendo uma coisa, que eu até entendo no Apocalipse como sendo a grande Babilônia, mas a promessa de Apocalipse capítulo 17 será que um dia Deus falará: caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu. Enquanto esse dia não chegar, Deus tem pessoas sinceras e fiéis em todas as religiões do mundo, e até fora delas também. Deixemos Deus ser Deus. Ficou claro isso para você? Ok. Só que os apóstolos não entenderam essa dinâmica. Para eles, se a verdade doutrinária e o Messias estavam com os judeus, você só podia encontrar salvação no meio dos judeus. A placa do céu seria: bem-vindos judeus, se você não é judeu, caia fora. É assim que eles imaginavam. Aliás, eles demoraram tanto a entender esse conceito que foi preciso chegar à época do Atos dos Apóstolos e surgir um sujeito chamado Paulo de Tarso para começar a pregar para os gentios. Embora antes dele Pedro havia pregado para Cornélio, foi o primeiro gentil a se tornar definitivamente cristão, mas eu estou mostrando isso para vocês verem que a igreja demorou ainda a aceitar que a salvação não estava vinculada aos limites étnicos do judaísmo. E nós também precisamos entender hoje que a salvação não está presa aos limites confessionais do adventismo, ou do presbiterianismo, ou dos batistas, ou do luteranismo, ou qualquer coisa assim. Ou do catolicismo. Ficou claro? Voltando à questão. Já que Jesus queria ensinar isso para os apóstolos, ele os levou para um lugar distante, pagão, e ele percebeu ali uma fé tão grande naquela mulher que ele queria dar uma lição dos apóstolos. Fala dessa mulher: Senhor, aonde o Senhor vem aí de Israel, eu sei que as pessoas não têm costume de ter cachorros em casa, mas de onde eu vim, os cachorros ficam dentro de casa. E eles comem das migalhas que caem da mesa de seus donos e ficam felizes, fiéis ao seu dono. Jesus não precisava de mais nada. Eu fico imaginando ele, depois da resposta dessa mulher, ele virou para os discípulos e falou assim: estão vendo o que eu queria mostrar para vocês? Percebem a fé dessa mulher? Jesus então exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Perceberam por que a gente não pode ter preconceito religioso? Às vezes eu encontro alguns católicos que falam para mim: olha, sempre rezo por você na minha igreja. Eu vou falar assim: não reze por mim porque eu não sou católico? Que coisa mais ridícula. A pessoa às vezes vem com um amor tão grande, às vezes dentro da minha própria denominação religiosa, da minha própria igreja. Às vezes tem irmãos adventistas que jogam pedra em mim.
E vem um católico e fala, eu sempre rezo por você. Uma senhora falou o seguinte, eu sei que você não acredita, mas eu sempre rezo o terço por você. Eu vou desprezar a fé daquela senhora, aquela singeleza, aquele carinho? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Assim como Jesus, mesmo discordando dos samaritanos, não recusou beber a água que aquela mulher tinha para lhe dar. Aliás, ele não só não recusou beber a água, como ele pediu água para ela. No final das contas, eu acho que ele nem bebeu a água, né? Porque ela ficou tão extasiada quando descobriu que ela era o Messias, que ela foi para a cidade samaritana e converteu todo mundo ali, dizendo que o Messias havia chegado. Samaritanos, que era uma raça odiada pelos judeus. Então, meus irmãos, primeira lição. Aprendamos que há vida espiritual fora do reduto ao qual nós pertencemos. Isto não é relativizar a verdade, não é achar que qualquer coisa vale, mas é ter a certeza que, em que pese a minha convicção, e eu devo tê-la, convicção doutrinária, eu tenho que entender que Deus tem filhos e filhas em todos os lugares, de modo que o povo de Deus é maior do que a religião à qual eu pertenço. Segunda questão. Mesmo que Deus lhe dê uma migalha, coma. Coma satisfeito, porque será melhor do que muitas refeições que nós temos por aí. Terceira lição. Eu sei que há muitos obstáculos na vida, mas supere-os, porque se você tiver um grande objetivo, junto a uma grande fé em Deus, você vencerá. Você precisa apenas de duas coisas: um grande objetivo e uma grande fé em Deus. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa.